João de Deus, como o nome indica, foi durante décadas sinônimo de esperança para milhares de pessoas. Em busca de cura para males do corpo e da alma, gente do mundo inteiro partiu para a pequena cidade de Abadiânia, em Goiás, para se socorrer com o médium. Políticos, ministros, juízes, artistas e até celebridades internacionais de primeiro escalão, caso de Oprah Winfrey, tiveram entre os pacientes do mundialmente famoso John of God. Feito especialmente para a Netflix, o documentário João de Deus, Cura e Crime, mostra a ascensão do médium João Teixeira de Faria e sua fulminante queda após a revelação de que abusou sexualmente de várias mulheres. Outra série disponível na Globoplay, Em Nome de Deus, aborda o mesmo personagem, que nos faz questionar: era João de Deus um charlatão em busca de dinheiro e prazer, ou um homem religioso que se perdeu no caminho? Confira neste episódio 68 do Quarentena Cult. Tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi e Paulo Pozonoff Jr. E aí, minha gente? E aí, pessoal? Tudo bem? Parece que a gente tá, né? Lembra do jogo da velha do Faustão? Daí tinha cada um num quadradinho, daí falava Aquilo era bom. Os jurados do Silvio Santos. Origens. Toda hora que falava o nome de alguém, alguém fazia um... Vai lá, Joninhos Rossi. Eu vou... Fala aí, Bigode. Ô, Bigode. Deixei o bigode aqui. Vamos falar, senhores, do João de Deus. Tá, eu começo aqui. Da Netflix, você começa falando da Netflix, o Paulo Pozonoff, depois o Evandro fala do João de Deus da Globo. A gente vai falar primeiro a gente vai falar do João de Deus da Netflix, essa série que estreou agora, faz pouco tempo. E aí vamos falar um pouquinho também do João de Deus da Globoplay, que é do ano passado, de 2020. Mas é o mesmo personagem. E os fatos são os mesmos, né? O John é o mesmo, é o John of God. É o mesmo Deus, as mesmas vítimas. O John of Devil. Paulo Pozonoff, você foi quem nos trouxe a lembrança do lançamento desse documentário na Netflix. E aí você viu, conte para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que é esta série da Netflix. Ô, Paulo, você foi tocado pela série? Eu não me interesso muito nesse negócio de piadas novas também. João de Deus e tal. Enfim, eu vi que ia estrear lá semana passada, ou essa semana, e aí eu falei para os nobres colegas, assim, naquela minha esperança de trazer alguma coisa sempre interessante aqui para a gente conversar. Eu achei que o assunto poderia valer a pena, porque, enfim, esse tipo de coisa sempre atrai, e a gente até acabou não trazendo aqui, não conversou sobre aquela série Lizzie Matsunaga, que também fez bastante sucesso. Então, achei que agora era uma boa oportunidade da gente falar dessa série. É uma série documental, 4 episódios de mais ou menos uns 45, 50 minutos. Conta a história aí, a biografia, basicamente, com foco no escândalo sexual envolvendo esse médium aí, era um curandeiro das celebridades, né? Veio até a Oprah Winfrey, veio se consultar com ele, todos muitos poderosos também. E ao longo da vida, esse médium atraiu muita gente e foi acumulando, além de dinheiro, poder. Então também ele tem esse lado meio mafioso, meio dono da cidade de Abadiânia. Então eu acho que o documentário ele aborda essas duas facetas, 3, né? Facetas aí do João de Deus, que ele tem o nome, eu não lembro o nome dele, e eu não gosto muito João Teixeira de Faria, ótimo. Porque eu não gosto muito de ficar usando o João de Deus, que até confunde lá com a música do Fluminense, né, Jones? Que faz uma referência ao João Paulo II, essa referência ao João de Deus do Cerrado, é meio herética, assim. Pô, conte para o nosso ouvinte, Jones, conte para o nosso ouvinte e para o Evandro, que não acompanha muito futebol, qual é a história da música
da torcida do Fluminense com o João de Deus, por favor. O Fluminense, apesar de ser um time antipático, tem umas músicas... Antipático não, né? Mas chato, né? Um time paia. Tem a controvérsia. O Nelson Rodrigues é legal, né? Aquela bandeirona lá com o Pedro Bial. Aliás, tem conexão aí, né? Pedro Bial, Fluminense, que é torcedor. Mas, enfim, a torcida do Fluminense tem uma música muito bonita, que é a música que eles cantam, a bênção, João de Deus, nosso povo que te abraça, etc. E tal. Mas eu queria... Jones, essa música não tem a ver com o João Paulo II? É em homenagem ao João Paulo II, a primeira vez que ele veio ao Brasil, em 1982, se eu não me engano. A torcida do Fluminense começou a cantar, tal, porque ele foi no Maracanã. O João Paulo II foi no Maracanã, rezou missa, etc. Tal. Enfim, agora eu queria me veio uma conexão interessante, que o João de Deus é o Osho que, entre aspas, deu certo. Porque ele tomou conta da cidade sem a cidade se opor, né, àquilo que ele fazia. Sim. Porque ele também tinha aquela ligação com dinheiro, ligação, né, com abuso sexual, e enquanto aquela minúscula cidade lá... Manipulação da fé, enquanto aquela minúscula cidade lá dos Estados Unidos, o povo se rebelou contra aquilo que estava acontecendo, a Badiana, a galera ali, os aproveitadores da cidade se juntaram ao João de Deus para explorar a fé alheia, né? O pessoal que vinha... E curiosamente foi um americano, né? Entre outras pessoas, também teve a mulher lá de São Paulo, etc. e tal, que começaram a perceber que havia algo de podre no reino de Abadiane. Ô, João, você acabou de destruir um argumento lá da mulher que aparece mais no primeiro, segundo capítulo da série, que ela é biógrafa do João de Deus, e ele diz que o João de Deus é um fenômeno tipicamente brasileiro, desse curandeiro. Ela até faz uma argumentação dela que no século XIX ou no começo do século XX não existia médico, então esse tipo de médium, supria essa necessidade. Você acabou de destruir isso e mostrou que, na verdade, é um fenômeno mais cultural ali do que religioso mesmo. E, obviamente... não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra, desculpa. Não, porque não é esse tipo de coisa de alguém que se apropria da fé. Não, o Osho foi nos Estados Unidos. O Osho foi nos Estados Unidos. Não é uma coisa, como a mulher diz, que é uma coisa cultural brasileira. Não, é um fenômeno que você vê, até fazendo uma ligação com o Osho, e na Rússia também tem muito disso. Na Rússia, pós queda do muro, lá, queda do Império Soviético, tem muito disso. Tem essas comunidades religiosas que daí a pessoa tem um poder ali e acaba se tornando... Mas desculpe, é que eu discordo, só que eu não acho que ela estivesse se referindo a isso. Agora eu entendi o teu argumento. Não acho que a biógrafa do João de Deus estivesse se referindo a esse fenômeno cultural, do que ele se tornou, e sim a tradição da religiosidade brasileira em encontrar no seu sincretismo alguma ligação entre catolicismo devocional, curandeirismo, entende? Essas figuras... o espiritismo é meio um fenômeno brasileiro, né? Apesar de ter sido criado na França. Mas deu certo, o maior número de seguidores. Esse positivismo... Porque, assim, é muito comum... É muito comum, assim, todos nós conhecemos gente da família, próximo, mais ou menos próximo, não, que visita ou visitou ou tem hábito de visitar benzedeira, né, gente que vai... Essa coisa, cirurgia espiritual, isso aí que é uma coisa que se faz por aí. Em locais de adoração, vamos chamar assim. Isso é um fenômeno bem brasileiro. Então, eu só separo um pouco as coisas. Eu acho que o que ela estava se referindo é a criação, a adoração a esse tipo de figura eu entendi, mística curandeira. Não o fenômeno do Osho brasileiro, que aí sim se criar lá uma força política dominante ali. Ela fazia referência a isso, que era esse tipo de curandeiro que se torna uma força política por trás, porque assim, no Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa tem uma figura dessa já, daí se torna também um ator político ali na cidadezinha e tal. Então por isso que eu fiz essa associação
O mas Antônio Conselheiro, né? Era um cara que tinha um componente religioso muito forte. Então o que você está querendo dizer, Joanes, é que o que o Osho não fez, o João Farias? Mas mas a verdade é que Não deu certo. o João. Mas quem que é o João Farias? João Teixeira Farias, não é? Agora. Volto a Farias suplicar ou não ao Farias? nosso espectador que Farias. manifeste contra ou a favor esse tipo de Não, piada. a favor, pelo amor de Deus. Não Por pode. favor, nos dê sinal verde. Eu Fala não posso assim, ficar putz, sozinho cada vez que eu ouço uma piada dessa, indico para meus amigos e falo, assine a Gazeta. Pega no fio do bigode, né? Enfim, deixa eu só complementar. Aí eu já passo a palavra para vocês. Hoje é o Paulo que tá serião, não deixa a gente fazer piada. Sério, não é pra... Chega de piada, agora vamos falar sério aqui. Tá bom, fala. Tô brincando. Tem lacração, que assim, a grande questão, né? Eu acho que nossos espectadores querem saber, nossa, mas tem lacração? Porque assim, esses documentários brasileiros sempre tem alguma coisinha, não só brasileiros, mas tem, hoje em dia, essas séries documentais. Tem lacração ali, no último episódio, eu acho que me incomodou um pouco, foi essa lacração, esse feminismo mais do tipo, as mulheres foram vítimas de abuso, claro, ninguém tá tirando aqui o peso disso. Mas esse discurso de que homens são todos abusadores, tem esse instinto, sei lá. Então isso me incomodou, mas esse é no último episódio. Uma bobagem, né? Uma bobagem, porque se todos fossem, aquele americano lá não seria o primeiro a ver que o negócio estava errado, denunciando tudo. E bobagem, tipo, over the top, assim, não precisa. O caso já está comprovado, o cara já foi preso, agora está lá em prisão domiciliar porque é super idoso, mas não precisava. Ele voltou para a cadeia semana passada, viu? Voltou? Voltou. Então, ótimo. Era uma autorização especial por conta da pandemia. Então ótimo. Então é isso, sim, eu achei bem acima da média essa série em relação ao que eu tenho visto por aí. Até, de novo, fazendo comparação, de novo, não sei se é dessa vez que mas fazendo comparação com a Elise Matsunaga, que é uma série documental que, assim, tem uma certa semelhança aí no que se pretende, né, porque é true crime, mas é muito mais pesada a parte ideológica ali, na Elise Matsunaga, que meio que retrata ela como vítima do machismo que reagiu desproporcionalmente, então por isso mereceria algum tipo de benesse aí da justiça. Nesse não, nesse O Jogo de Deus, eu achei que eles foram bastante justos. Até uma coisa que me tocou bastante é quando mostra que tem gente que não acredita, tem gente que continua lá com o trabalho mediúnico. Eu achei honesto mostrar essa abordagem, que, aliás, é uma coisa que me veio agora, não mostra assim como nenhum tipo de fanatismo. Até eu achei bastante tocante, assim, aquelas pessoas que, de alguma forma, ainda acreditam lá no trabalho mediúnico. Você sabe que isso é uma coisa que eu queria discutir com todo mundo aqui, porque não há dúvidas, né, Jones, dos crimes que foram cometidos. O João de Deus é condenado pela justiça já. A série mostra depoimentos bem fortes das vítimas dele, assim, não existe algum debate sobre o fato de ele ter ou não cometido os abusos sexuais. Isso é um fato. Agora, a parte da série, o início dela, pelo menos, quando ela tenta contextualizar o personagem, ela faz tentando dar uma dimensão da importância que ele tinha para aquela comunidade. No Eu acho que ele não sentido explora só das curas que ele supostamente fazia. Eu acho até difícil a gente conseguir discutir isso, curava ou não curava, porque, assim, a gente está lá acompanhando, não está vendo exame Não, antes ou depois. o que tem de sobra na literatura científica é livro que fala sobre esse tipo de coisa. Gente, por exemplo, o cara enfia lá a tesoura. Tem várias explicações. A cavidade não é que nem a gente acha que o nariz sobe até aqui os olhos. É uma cavidade que vai fundo na garganta. Então, você pode enfiar a tesoura bem fundo lá, que nem ele faz. Ele até coloca um algodão lá na ponta, provavelmente para não machucar muito, daí fica dando volta. Isso daí totalmente
ilusionistas fazem. Você assiste um show de mágica, você não acha que o cara lá está fazendo um milagre, né? Você sabe que tem um truque por trás daquilo. Eu vejo tudo aquilo que ele faz e que é mostrado lá no primeiro episódio da série da Netflix como truques, ilusionismo, né? E a gente tem que levar em conta várias coisas, né? Por exemplo, algumas pessoas melhoraram. Algumas pessoas melhoraram. 75% das pessoas que contraem qualquer doença, elas melhoram. Elas saram, curam, cicatrizes se fecham. Então, o efeito da sugestão, o efeito placebo é muito forte, né? Isso é cientificamente comprovado, né? Mas mesmo assim, o efeito placebo não vai curar o câncer. Mas o que tem, por exemplo, a gente acha, a crença comum é que uma doença funciona como uma linha reta progressiva. Aqui você pegou a doença, ela vai piorando, 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 ou melhora, né? Ou você vai para o caixão, ou você vai sair do hospital. É basicamente isso. E não é, a doença é um zigue-zague. Né? A pessoa pode ter momentos que melhora, momentos que piora, enfim. Mas e pode ser que, por exemplo, como 75% das pessoas melhoram, ele pega lá a pessoa no momento do zigue-zague que está para melhorar. Enfim, tem tem o efeito da sugestão. Eu não assisti o documentário da Netflix, porque a gente combinou aqui, né, para a gente ter várias opções de... Tudo combinadinho, bem feito antes. Por isso que eu assisti o documentário da Globoplay, que mostra os bastidores da denúncia. Então, é um documentário muito mais jornalístico do que documentário da história, né? E agora até me perdi aqui. A gente está falando das doenças, você acha que quer falar alguma coisa relacionada a isso, né? Quanto você se acha... Então, o efeito placebo, o efeito da sugestão, ele é muito forte e você tem razão. É um zigue-zague, você pode se sentir melhor durante 2 semanas ou a força da sugestão você sair andando. Mas um fato que eu não sei se no documentário da Netflix foi abordado, mas também não foi muito abordado quer dizer, não foi abordado no da Globoplay, mas que eu acho que é muito relevante é que a gente está falando de uma cidade pobre, sem acesso aos equipamentos mínimos de saúde, e ali não tem só pessoas com câncer, ali tem cara com, sabe, dor nos nervos, ou com coisas que não tem onde procurar, gente. Ele não tem como ir para Goiânia para ter um atendimento e não sei o que lá. E nesses casos, que talvez nem sejam doenças, às vezes pode ser psicossomático, pode ser muitas coisas, mas o fato é que ele está atendendo muita gente pobre que não tem acesso, e que ou vai nele ou vai numa benzedeira, né? É o básico. O nível que um efeito placebo de sugestão pode, nesse tipo de doença que não está nem documentado nem nada, é muito maior, né? Então você também tem esse fato que isso eleva a figura dele perante essa comunidade, porque realmente uma pessoa que chega lá que não consegue respirar com um ataque de asma durante 30 dias, que pode ser psicossomático, né? Um estalar de um dedo pode fazer, se a pessoa realmente quer ter aquela cura, pode fazer a pessoa se curar disso, né? Um gago, dependendo do tipo da gagueira, ele pode sair dela curado, né? Curado, não foi, mas por causa de todo o elemento, né? Mas é curioso que tem um caso famoso na literatura médica. Não vou falar. Você fala depois, cara. Você teve a tua oportunidade. Eu esqueço. Então fala aí, depois eu falo o meu. Eu esqueci. Não, lembrei. Que assim, eu tava pensando que é até difícil pro documentarista lá, mostrar isso, mas eles não mostram. O primeiro episódio, ele norteia assim a sua visão de que o cara tinha algum tipo de poder, deve ficar se questionando. Olha só, você fica se questionando sobre os casos que deram certo. Tem a mãe lá de uma menina que foi abusada, que ela conta do câncer, tem a outra que continua lá, que teve câncer no cérebro, e ele enfia a tesoura. Mas eles não vão atrás, também eu fico me perguntando agora, de casos em que a pessoa também foi lá desenganada e se sujeitou àquilo e também não deu em nada, que deve ter alguns casos, bastante, deve ter muito caso disso. Né? No documentário da Globoplay tem a mãe da Xuxa, né? Ela dá um depoimento muito incrível. Eu não sei se nesse daí tem,
mas ela dá um documento muito incrível, assim, de como ela ajudou o João de Deus, como ela acreditava, e ela levou a mãe dela lá, que estava com Parkinson, né? E ela achou que melhorou. Ela fala, mas é lógico que hoje, quando eu vejo tudo que aconteceu, eu vejo que ele é um monstro, né? E a Xuxa tem um histórico de abuso sexual, né? Então, isso, ela falar isso, assim, eu acho muito revelador. Quer dizer, aparentemente, ela fala, não, quando ele vinha, ele ia na casa dela. Eu via a melhora da minha mãe. Só que o que nisso era a vontade dela ver, o que a mãe, né, as forças de alguém tem Parkinson, é uma questão motora, não é uma questão de consciência, né? De querer melhorar naqueles dias e, enfim, né? Então, existe, é objetivo, pode ter melhorado mesmo, sim, é verdade. Ah, desculpa aí, Jones, mas é que senão eu esqueço, não foi por mal. Não, tranquilo, é que tem um caso famoso de uma mulher chamada Ellen Sullivan, que foi uma vez num desses curandeiros nos Estados Unidos, e ela mal podia andar. E ali ela levantou lá no palco, andou para lá e para cá, correu no meio da plateia e tal. E ela se sentiu muito bem. Aquela coisa da energia assim, foi incrível e tal. Chega de madrugada, ela acorda com uma dor terrível, assim, morrendo de medo, chorando de dor. Fraturou uma vértebra, porque a vértebra dela já estava fraca. Fraturou uma vértebra e o que aconteceu? Por que ela conseguiu correr e tal? Existe injeção de adrenalina, você está num ambiente... Tanto que as pessoas falam muito, né? Eu cheguei naquele ambiente de paz, naquele ambiente... Tudo tem a ver com o ambiente. Então, a pessoa chega num ambiente daquele, ela pode se sentir realmente curada, se sentir melhor, se sentir... vou levantar aqui. Agora, depois, você pode chegar em casa e não conseguir andar mais, que nem o caso da Ellen Sullivan. E Então, além essa parte da ciência ali, eu acho que faltou um pouco isso, trazer um cara que nem um cara que faz fila direto para a Gazeta, o Carlos Orsi, que é do Instituto Questão de Ciência, que fala sobre esse tipo de coisa. Pô, não custava nada entrevistar o Carlos Orsi lá. Mas é que o ponto da série são os abusos. Então, eles não queriam discutir esse lado, se era eficiente. Tem isso. Eles não né? discutem o charlatanismo, né? Se Não, é isso. charlatanismo ou não é. Eles até colocam de um jeito que. Isso foi o que eu fiquei me questionando, a bem dizer. Como eu disse, não discutir se aquilo são métodos que vai efetivamente curar as pessoas ou não. Para mim, é improvável que cure. Vendo daqui, é improvável que cure. Tem vários depoimentos de pessoas que frequentaram essa casa dele ao longo de décadas, praticamente, que iriam desdizer a gente aqui, dizendo que foi, levou, aconteceu e tal. Até porque é uma coisa que sempre tem uma justificativa de que quem recebe o tratamento precisa ter muita fé. Isso tem que também, né? fé na hora. Você pode não melhorar, só o cara falar, não, ele não teve fé suficiente. Isso. Você vai usar lá o remedinho, lá, a água abençoada lá, na hora você tem que mentalizar a coisa certa, se não fizer isso, não vai dar. Isso tem base científica, assim, o efeito placebo, ele muda conforme a cor, conforme o tamanho. Se você tomar um placebo azul e tomar um placebo vermelho, você vai melhorar mais com o placebo vermelho, porque a gente tem a tendência a achar que o vermelho é mais forte. Se você tomar um placebo grande e um placebo pequeno, quem tomar o placebo grande tem melhores resultados. Então você precisa acreditar. A tua carga de crença precisa ser forte para acontecer alguma coisa. O fato é que esteja investindo no placebo, isso, aquilo e tal, você vai ter lá um grupo. Se ele não tivesse cometido os abusos que cometeu, provavelmente teria ainda centenas e milhares de pessoas que estariam lá atrás desse tipo de atendimento, certo? Meu ponto é que... Sabag, isso é importante. Porque isso é uma questão que aqui em casa, eu vi com a minha mulher, a gente ficou discutindo pra caramba. Vamos, assim, partindo do pressuposto, tá? Partam desse pressuposto de que o cara era realmente um baita do milagreiro, ele curava as pessoas de doenças terminais, o cara era ali um ungido, escolhido por entidades de luz, aquela coisa toda. Aí é uma coisa que eu acho que é uma pergunta que, principalmente no primeiro, no segundo episódio, esse documentário propõe. Isso aliviaria o que ele fez com aquelas mulheres? Entendeu? Não acho que possa aliviar, Paulo. Eu também acho que não, mas eu acho que Não, mas isso não é uma discussão. Isso é o ponto que eu queria chegar, Desculpa, eu quero... Isso é bom. Concluindo o que eu quero dizer,
independentemente do fato da gente poder questionar, ter razões para questionar, o Jones tem conhecimento de causa, porque já trabalhou muito na área de ciência e Fui saúde. editor de Ciência e Saúde na Veja. Obrigado pela lembrança. Curou muita gente ali no Xaxim. Também. Também teve isso. Tirou muita gente do caminho da droga. A parte disso tudo, esse cara, ele era uma figura, lá vamos nós de novo, figura carismática. Era uma pessoa que atraía. Ué, vai dizer que não? Não, então, eu sei, mas é que a palavra aqui já tem um peso nesse podcast, né? E assim, o fato é que ele destrói a reputação que ele construiu, tanto como curandeiro, que a gente pode discutir se é charlatanismo, se não é, tanto como curandeiro, quanto como uma liderança comunitária. E ele destrói essa reputação por conta dos abusos sexuais que ele cometeu. Não é só e acho que a série abusos, ela sempre quer situar o cara nessa importância. Ele era uma figura importante. Isso é questionável. O que eu acho que dá para separar duas coisas ali. É a devoção genuína do povo que vai lá, que não importa ali se ele era carismático, se ele não era, se ele curava, se não curava. A devoção genuína. O brasileiro é um povo religioso, né? Procura, vai atrás, é um povo que gosta de espiritualidade e tal. E você vê que, inclusive, algumas pessoas que continuam lá são pessoas que eu imagino, pode ser que a gente seja contradito aí no futuro, mas que são pessoas que me parece que estão lá por amor à causa, né? Enfim, mas pelo menos no auge, lá muita gente estava por amor à causa e tinha, além do próprio João de Deus, outras pessoas que estavam ali de olho na quantidade de dinheiro que aquilo lá podia render, né? Porque muito dos peregrinos que iam lá eram estrangeiros, ou seja, em euro, meu filho, em dólar, né? Então, aí que tinha que crescer o olho. O cara foi para Toronto, no Canadá. Você vê que não é nenhum, essa questão não é nenhuma exclusividade, né, do povo pobre, do povo sofrido, né? O cara vai para Toronto, aquele lugar fica cheio lá no centro de convenções que ele aluga. No documentário da Netflix aparece o Barroso com ele? Não parece. Netflix não quer ficar mal, né? Parece a Oprah. Só parece a nossa Oprah, né? O Barroso, né? Eu não vou falar mal do Barroso, né, cara? O cara é um sujeito tão sábio, né? Sempre pensando no melhor do país. Cuidado, não tem espaço para ironia, hein? Cuidado. É verdade. Não, gente, um sujeito tão sábio, tão protetor da Constituição, um cara que só pensa no bem do Brasil. Mas só o Evandro explora isso da Globo News? Explora esse tipo não, mas não esconde. Eu acho que hoje não apareceria. Porque esse documentário da Globo News foi feito, acho que Globoplay, no ano passado. Da Globoplay, Aparece a foto dele, aparece... Os velhos, né? Fica confundindo o nome das coisas. Documentário... Aparece vários globais, assim, sabe? O Marcos Frota... Aí você aparece. Esse onde tem coisa assim, charlatã tá metido, né? O cara gosta de circo. O cara gosta de circo. Tem o depoimento da Xuxa. Mas ele foi casado com aquela menina lá, como que é o nome dela lá? Carolina Dickmann. Você foi casado com a Carolina Dickmann, Paulo Pozzonato? Não, ele foi. Então, quem que é melhor, você ou ele? Eu. Óbvio, né? Ele discutia documentário com a Carolina Dickmann? Não. O cara... Às vezes discutia, né? Porque ela separou dele, né? Não aguentou. O cara chegou um dia em casa e falou: você viu o documentário? Não sei. Rutinha. Ô, Paulo, quando você vai imitar a Rutinha lá o Tonho da Lua no Pozo Show? Vou fazer isso no próximo. Boa! Não, eu estava escutando vocês falar do documentário, me parece que eles são um pouco parecidos. O da Globoplay, ele é muito mais focado na investigação jornalística, porque o furo foi do Bial, né? Então, conta como ele estava negociando para ir lá, e um dia ele assistiu, ele fala que ele assistiu um documentário sobre o João de Deus, e ele falou, não vou.
E aí, a hora que ele falou, não vou, o time dele falou, mas a gente pode continuar no assunto. Ele falou, pode. E aí eles Por começam que ele não quis ir, Evandro? Não explica. Será que ele viu aquelas coisas? Porque na Netflix tem uma hora que eles mostram, cara, o abuso ocorrendo ao olhar de todo mundo ali. Ele abaixando. Ele usava. Ele abaixando a calça das meninas ali na frente de todo mundo, o negócio que ele. Daí, tanto que foi aí que o americano ele começa a ficar pé da cara. E começa a falar com os outros, né? Fala, pô, mas vocês não estão vendo o que eu estou vendo? E Deus cara, não, isso daí, isso aí é coisa da entidade. A entidade que pede para ele isso eu fazer achei o mais isso. revoltante. O cara fala, não, isso não sou eu, é a entidade. Não, bom, são seis episódios da Globoplay, eu assisti 4, mas não eles já passaram por isso, então a ideia, eu acho que não apareceria nada mais nessa. Dá a entender, porque como eles colocam a imagem do documentário feito pela própria equipe do João de Deus, que é muito mais focado em meter colher no nariz, tesoura, cortar o cara, dá a entender que ele fica, tipo assim, enojado com aquilo que ele tá vendo e ele não ia participar disso, pelo que dá a entender. E no da Globoplay é interessante porque por que eu falei que às vezes a gente fica focando a cura do câncer, mas pense que 99% das pessoas que deviam procurar eram por outros motivos e que se sentiam curados. Quem faz a primeira denúncia, segundo o documentário do Globoplay, é uma holandesa. E ela foi até lá porque ela queria se curar de um trauma sexual. Então, olha o nível de absurdo. Ela vai até lá porque ela quer se tratar de um trauma sexual e ela é abusada sexualmente da pessoa que ela busca ajuda. E aí, a partir dela que começam a vir todas as revelações dos abusos, né? Quando ela começa a falar, e ela vai no Pedro Bial, né? Então, ela sentada com uma outra, se eu não me engano, uma ajudante dele que resolveu falar, expor tudo aquilo, né? E agora, falando nisso... Só uma coisa, sabe que essa questão do abuso, por um segundo eu pensei, esse cara é um doente, né? Um maluco doente. Mas ele não é doente. Ele é um pervertido que começa a descobrir que ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem tanto poder ali que ele pode fazer o que ele quiser na vista de todo mundo e ele não vai sofrer consequência. E quando ele começa a usar a desculpa de que é uma entidade, quando ele começa a fazer na frente das pessoas, porque tem uma parte no documentário da Netflix que fala que ele falava para todo mundo na sala, né, na sala que ele ficava, fechem os olhos, e ele ia lá e abusava da guria. Tipo, botava a mão da guria dentro da calça dele. Era esse tipo de coisa, não era assim, tipo, sair, deixava a guria pelada, mas botava a mão da guria dentro da calça dele. Uma das vítimas, o pai estava do lado, né? Ele pediu pro pai fechar o olho, o pai fechou o olho e abusou da mulher, Nossa. né? Então, é o cara que ele não tem nada de doente, ninguém fica com dó desse cara. Ele é um monstro que sabia muito bem. É como dizia o meu ídolo, meu ídolo não, mas como dizia aqui no Paraná o Alborguete, doente, louco, come merda. O cara... Ele foi processado por causa dessa palavra, por causa dessa frase. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora como... mas o João de Deus não rasgava dinheiro, isso eu digo. Então, essa é algo que ficou na minha cabeça assim, por bastante tempo ali, enquanto eu assistia. E aí eu não sei, eu fico encucado por que normalmente esses casos, vamos citar o Osho, Tiger King lá, aqueles caras que tinham os outros parques, por que é sempre... É foda, eu não quero cair no discursinho identitário, mas existe um padrão do homem predador com muito poder que é incrível, né? Assim, que parte para essa perversão total de tudo, né? Tipo, é como se ele quisesse corromper a gente, né? Como se... eu acho isso tão louco, assim, porque você não vê isso acontecendo com mulheres, né? E normalmente são com pessoas que detêm um poder que se torna quase... Você está falando daquele cara né? do Tiger King, aquele que tem o outro santuário lá?
E que tem um culto, tem várias mulheres, né? E o felino, né? O felino é aquele negócio que desperta algo que, né? Quem consegue manipular o felino? O Osho, né? Também tinha lá os surubas dele. E vários, Harvey Einstein lá, porra, o cara que era o mago de Hollywood. Você entende? Podia construir ou destruir carreiras, né? Exato, é o poder, aquele poder sobre-humano, né? Que você já e desperta esses monstros, né, cara? É o Eu poder, não sei né? nem como, não sei nem onde eu quero O chegar. anel, é o anel de Giges, o poder absoluto, como que é? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, é isso, por isso que a nossa sociedade tem tanto, né, peso e contrapeso, né? Tipo, o fulano tem que... Não é mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil hoje, sem querer insinuar nada aqui. Não existe nenhuma instituição no Brasil que, embriagada de poder, está achando que pode fazer o que bem entender, colocar na cadeia quem bem entender. Algumas pessoas dentro dessa instituição, talvez. Não estou falando qual instituição é, mas pode estar acontecendo a mesma coisa. E é uma forma que o homem tem de mostrar poder por meio dessa coisa sexual, né? Então, acho que, respondendo a tua pergunta, por que são homens, acho que é o jeito que a mulher também tem mulheres ultrapoderosas que demonstraram poder, mas é de outra forma. Aí a gente vai voltar para aquele outro documentário das diferenças entre homens e mulheres, diferenças inatas. Eu fiquei pensando sobre isso, eu também fiquei... eu me questionei no início do documentário da Netflix a respeito do eventual poder de mediunidade do João de Deus. Ele era, de fato, um médium, né? Ou ele, na verdade, aquilo tudo era um teatro? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo desde o início. E aí, à medida que ele foi crescendo em termos de poder financeiro, poder na cidade, ele começou a se sentir completamente sem nenhum tipo de amarra para cometer o que ele cometeu, né? Porque essas cenas que o Jones descreve ali, por exemplo, né, dos abusos na frente das pessoas, ele fazia isso sem nenhum pudor, né? Ele fazia isso e se investia ali dessa história de que estava tomado por uma entidade, e todas aquelas pessoas, centenas de pessoas, presenciavam aquilo e não parecia estranho aos olhos da maioria delas, né? Então eu fiquei me questionando no início, mas será que é isso? Será que esse fenômeno é alguma coisa, sabe, espiritual? Ele era de fato alguém que tinha essa capacidade? E eu terminei o documentário com se não uma convicção, mas com uma ideia muito mais clara de que não, que na verdade ele era de fato um aproveitador. E acho que tem um trecho bastante interessante que eles vão conversar com amigos de infância dele, né, no interior de Goiás, lá. E é uma gente muito simples, muito pobre, assim, do interiorzão do Brasil mesmo. E o jeito que eles descrevem o João Teixeira de Farias combina com essa imagem que o documentário acaba mostrando quando mostra que ele era um cara que gostava de farra, que ele era um cara que gostava de... Travou, seu Vaguinho? Gostava de farra, gostava de mulher bonita. Continue, Sabaguinho. Isso. Não, às vezes masca a internet, desculpa. Ele era mundano, né? Ele não tinha nada ali. A parte religiosa dele foi forjada. Eu acho que a ele Oprah tem umas boas companhias, né? Tem. Agora tá um show de companhias aqui. Para quem está escutando a gente no podcast, só no áudio, tem uma foto aqui da Oprah com o Harvey Weinstein. E o Evandro tá sem fazer noção nenhuma, né, Evandro? Do João de Deus, o ministro do STF. Mas como esses aí, tantas celebridades que foram lá visitar ele é um cara que sabia se aproveitar disso também. Mas eu só ia completar dizendo isso. Parece que ele, de fato, ele conseguiu executar deu muito certo a coisa na vida dele ali, que ele conseguiu. Talvez ele tenha, e eu digo talvez porque
honestamente, essa coisa de mediunidade e tal, isso é difícil. Eu sou uma pessoa que eu não tenho experiência de vida nisso para dizer assim, eu vi, eu acredito, eu sei que existem essas coisas e tal. Conheço muita gente que participa desse tipo de ritual, né, em denominações religiosas diferentes e tal, e vai dizer que isso é um fenômeno real, que acontece mesmo. Eu não sei, o fato que ele desenvolveu essa aparente mediunidade, ele desenvolveu essas, que a gente chama de cirurgias espirituais, que o Jones explicou, que pode ser só um truque mesmo para aquilo acontecer, e ele conseguiu ganhar muito dinheiro com isso, ele conseguiu se tornar uma pessoa muito famosa, e eu acho que, para voltar no ponto do Evandro, de fato o poder enebriou o homem ali. Ele talvez tivesse esse desejo. Tem uma cena do documentário que esse documentário tem a qualidade, ele consegue muitas imagens antigas, em VHS principalmente, trabalho de pesquisa intenso ali para juntar aquilo, né? Tem até imagens de VHS de coisas que são negativas ao João de Deus, que eu não sei a dificuldade que eles teriam para conseguir aquilo, né? Uma discussão que ele tem com o americano lá sobre a construção, né? Tá ruim a internet do Sabag. Construção. Eles mostram o João de Deus ali falando, não, eu sou homem, eu tenho meus defeitos, eu sou mulherengo. Ele chega a admitir isso ali para os parceiros dele em um certo momento. Aliás, Então ele isso usa me faz um questionar. palavreado bem baixo, né? E isso me faz questionar um pouco também a respeito daquelas pessoas, o Paulo citou ali, né? As pessoas estão lá indo naquela casa lá, munidas, são bem intencionadas, estão ali ainda fazendo algum tipo de trabalho, permanecem ali fazendo alguma coisa. Eu acho bem improvável que essas pessoas não tivessem acesso a algum aspecto dessa personalidade dele que demonstrasse que ele não era esse homem santo que ele gostava de parecer para os outros, né? Mas às vezes as Depoimentos pessoas de ex-colaboradores deles mostram bem isso, né? Às vezes as pessoas viram a cara porque não querem ver mesmo. Isso é da natureza humana também, né? Sim, claro. Bem, mas vocês gostaram do documentário, então acharam. A gente vai dar nota e daí a gente fala isso, né? A gente vai dividir as notas agora, né? Vamos fazer uma nota. Vamos dar nota para o João de Deus. Não, eu não voto. O que você achou? O que você achou? Mas o que você achou do documentário lá da Globoplay, Evandro? Falando do tua nota para Globoplay, Evandro. Ele é um documentário dos bastidores da denúncia e como vai desencadeando as mulheres vão indo, e ele faz, daí a jornalista que capitaneia nessa denúncia, ela põe todas numa sala, várias vítimas, todas não, várias vítimas, e começa a rolar cada uma contando sua história, junto com as imagens que vai contando a história do João de Deus. Então é muito mais do ponto de vista das vítimas do que o João de Deus. Mas é lógico que vai para a parte que ele é mafioso, enfim, de tudo aquilo que acontece em Abadia, assim. É que ele explora muitos casos, por isso que eu assim, eu acho que tem tempo demais para uma história que não precisaria de tanto tempo. Então são 6 episódios de 40, 50 minutos, é muita coisa, né? E ao mesmo tempo que, por ter muito caso, devolve um pouco da dignidade das vítimas, porque daí conta bem de como foi absurda, né? Eu não sei se da Netflix eles contam o caso da mulher que ele tentou matar embaixo da ponte. Não. Uma das primeiras vítimas dele, lá nos anos 70, e ela vai lá, né, dar esse depoimento. Ela era virgem, uma menina, 13, 14 anos, magrinha, que estava numa casa lá, ele pegou, porque tinham várias pessoas, ele falou que ia não sei aonde eles precisavam fazer alguma coisa lá. E aí ele vai lá e deixa todo mundo, só que não deixa ela sair. Pega ela e vai embaixo de uma ponte e estupra ela. Como ela tem... Isso antes dele ser famoso. Como ela tem um sangramento, né, vaginal muito forte, ele tenta matar ela. Ele pega uma pedra e dá na cabeça dela. Ela começa a se estribuchar, ele pega uma arma e dá um monte de tiro nela. E joga no rio. Um assunto que não foi investigado, né? Deu Mas ela sobreviveu? um pescador pegou ela e sobreviveu. E aí ela veio depois, olha, ela só aparece depois das denúncias, agora dessa do Bial, e ela conta a história dela. E aí a defesa, as pessoas, a cidade fala, essa daí é uma maluca, essa daí é uma maluca,
né? Tenta desacreditar, não existia essa ponte, não existia essa rua, não tinha por que ele estar lá aquele dia. E aí um trabalho de jornalismo bem, bem interessante. Eles vão lá, descobrem que a ponte existia, que a estrada existia e que ele tinha um irmão que morava lá naquela região onde... Então tinha por que ele sim, ele está lá. E daí vão lá e fazem uma ressonância. A mulher ainda tem bala alojada no pescoço, estilhaço dentro da pele de bala ainda hoje, assim. Então você vê que o cara, ele não é alguém que abusa sexualmente de mulheres. Ele é um monstro que que não tem limites, né? Então é algo, eu acho que é um nível pior, assim, né? Então, assim, e veja, isso é antes dele ter poder. Isso é antes dele ter poder. A gente está falando do caso de 1970. Então, ao mesmo tempo que é muito longo, eu entendo a escolha, né? Então, assim, vale a pena assistir? Eu acho que vale, porque você vai entender como a história vem à tona. Por que que vem à tona? E a partir dessa reportagem, dessa entrevista do Bial, é que o Ministério Público abre e instaura um inquérito. E é legal que eles entrevistam o promotor fala, a gente ficou muito preocupado, porque a entrevista foi ao ar na sexta-feira à noite, a gente não sabia se ia ter um inquérito, porque, veja, a gente tinha ela falando aquilo, mas como você faz para confirmar, né, sem ter a materialidade, sem ter... E, de repente, os caras têm 200 denúncias no fim de semana. Então, aí eles falam, putz, realmente aqui é algo imparável, e daí né, é rápido o processo do João de Deus, né? No fim das contas, entre a denúncia, conhecendo o Brasil como né, foi bastante interessante. Talvez tenha sido rápido, né, Evandro, para não chegar em instâncias superiores, né? Já não sei. Aí, não vou ser leviano aqui, só tô falando, né? Pode ser que. Pessoal, vamos se livrar disso aí rapidinho. Pode ser. Como nós vamos fazer notas, Paulo? Não, eu acho que vocês votam só e pronto. O que vale aqui é a indicação do documentário da Netflix. Vamos lá. Fala aí, você que é o homem do áudio agora. Notas. Vamos lá. Eu vou dar nota 7,5. Jones, obrigado. Jones Pozonov, 7,5. O Paulo ficou tão indignado de ter sido cortado 2 vezes hoje que ele já deu a nota. Desculpa, que eu estava olhando ali a marcação para fazer a vinheta e daí eu não escutei. Desculpa. Então, repita, Paulo. Desculpa, Paulo, porque eu não estava prestando atenção no podcast que eu estou participando nesse momento. Não, eu estava olhando a marcação. Não, é que ele estava vendo ali o negócio, o ouvido dele, quando ele está vendo, não funciona. Eu estava cuidando da marcação da vinheta. 7,5. Ele aumentou a nota. Não, ele tinha dado 7,5. 7,5. Então tá bom. Jones. Eu dou nota 6,5. 6,5. Quer justificar o seu 6,5? Para mim, 6,5 é um 7,5 do Paulo. Uma coisa. A escala Paulo é muito entusiasmado. Eu achei um ótimo trabalho de pesquisa. Acho que ficam lacunas. O personagem permitia que fosse explorado melhor algumas partes ali dessa história obscura dele. Ouvindo, inclusive, esse caso que o Evandro traz, e no comentário da Netflix, por exemplo, Evandro, uma das depoentes é a própria filha dele. Totalmente acusada. Pelo status de celebridade que ele teve ao longo de décadas no Brasil, né? E vocês mostraram nas suas imagens aí quanta gente foi lá pedir bênção para ele, né? Eu acho que talvez mereceria que essa história fosse contada não somente como um episódio de crime, né? Olha aqui, que história pitoresca essa que aconteceu, mas a gente está diante de um facínora como poucos, né? É um sujeito que é um... Que, infelizmente, no Brasil não são poucos, né? Quando a gente fala facínora, como poucos no Brasil, que não falta é facínora. Poucos talvez no sentido de que ele era muito conhecido e que os crimes ficaram tão expostos a esse ponto que não há dúvida
sobre a gravidade disso. Então, apesar de ter um grande trabalho de pesquisa, talvez o personagem merecesse um tratamento que explorasse isso melhor e não até gastasse um bom tempo falando sobre aspectos positivos do que ele fez. Enfim, também é ser um pouco crica, como disse o Paulo já antes, mas eu vou dar uma nota 6,5. Pô, eu acho O do Globoplay não tem nada de positivo, assim, de tentar. Nem entra na parte de cura, Não, isso passa batido. Então ficou com uma média de 6,83. O da Netflix quer fazer Ele quer fazer uma espécie de equilíbrio entre o lado bom e o lado ruim. Eles exploram muito isso. A pessoa é cheia de luz, mas ela também tem o seu lado de sombras, né? Eles usam essa imagem ali. Bem isso. Mas é um bom trabalho de pesquisa, vale a pena. Eu recomendo as pessoas assistirem. Tem indicações. Então, calma aí, vamos para a vinheta de indicações. Vou anotar aqui. Peraí, Paulo, anota a minutagem. Vamos lá. 3, 2, 1. Indicações. Mas sabe que essa minutagem aqui é o tempo da ligação, não da gravação. Depois o Paulo vai ter que se virar. É só olhar lá em cima, tem lá o tempo da gravação. Depois o Paulo vai se virar lá. Não, no meu não aparece o tempo da gravação. Aqui aparece para mim os dois, 1,27 de ligação, 51 de gravação. Tá. Vamos lá. Quem quer começar com as suas indicações? Vou fazer uma contraindicação já, que eu já sei que é polêmica. Eu já tentei assistir 2 vezes o piloto, não consigo chegar ao fim. Nem do primeiro episódio daquela série VIP com a... Tá brincando? É maravilhoso. Uma das melhores séries da história. A série é incrível. O senso de humor do Paulo realmente não dá, divertido. Não dá. Você é o João de Deus da comédia, Paulo. Assim não dá. Ele nem merece mais comentar. Vamos pro próximo. Não, pelo amor de Deus, Paulo. O que é isso? Você vai falar mal de VIP? Cara, eu fiz o piloto, não consegui. Não desce. Essa é a minha outra indicação. Se você tem um senso de humor parecido com o meu, assim, não veja, porque você não vai gostar. Se você não tenha. Se você tem não tem esse senso de humor, boa. Mude o teu senso de humor. Melhore na vida. Você sabe que eu rio de tudo, né? Então... Não riu das piadas do Evandro hoje aí mais cedo. Não falo isso aqui. Vai ver que não me pegou no Bom Dia, né? Tem as coisas também, né? Não tava no Bom Dia. Cara, a série padrão ouro sobre política no mundo não é House of Cards, como certas pessoas acham. É VIP. É VIP. Se você quer saber como são os bastidores do poder, não é House of Cards, é a patetice do VIP. É o ministro, o fictício ministro do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Americana, que vai lá ver o curandeiro lá, vai ver o curandeiro e acha legal. Tá? Pena, Paulo, lamento. Entristeço. Vai ver hoje. Fez a indicação. Imagina você consegue imaginar, Paulo Pozonoff, o Anthony Scalia indo visitar o Osho, achando legal? Não. Ele não conseguiu nem ver o piloto, cara. Não, eu tô falando, você consegue... Não, isso tem no VIP, eu tô falando a vida real. Não, Paulo é uma pessoa sem imaginação, já. Não, perdeu, tá louco, o que é isso? Já transformo, dou um mais 4 aqui, eu tiro minha cartinha de Uno aqui, dou um mais 4 e falo, essa é uma indicação, VIP. Assistam, uma das melhores séries feitas sobre política, com humor, com a Elaine do Seinfeld. Pô, é incrível. Julia Louis-Dreyfus. Não é, o nome dela não é esse, Sabag, é Elaine do Seinfeld. Tá bom. A única pessoa que conseguiu sair de uma série incrível e montar uma outra série incrível na história. Não. Tem várias pessoas que fizeram isso agora. Pô, o próprio Larry David. Mas não era o ator, né? Mas ele... Produtores de sucesso tem vários. Eu tô falando um ator conhecidíssimo por causa de um personagem numa série
sair e fazer uma outra série de sucesso. Não existe. Deve ter mais. Só ter. ela. E sem falar que ela foi uma das maiores ganhadoras de Emmy, né? Amy. Amy é o Kikito dos americanos. Nossa, a Amy é abaixo do Kikito, né? Não, sabe o que o Emmy é? O Emmy é aquele melhores do ano do Faustão, né? Não, é troféu imprensa. Troféu imprensa Isso, troféu imprensa do Silvio Santos. Isso que é o Emmy. A minha indicação... Não, Fala aí, a quantidade de prêmio que a Julia Louis-Dreyfus já ganhou, ela ganhou como... Ela tem 27 indicações. 27 indicações, ganhou 11 Emmys. 11, Paulo. Sabe quem tem Emmy e tem o... Sabe quem tem o Emmy e tem o Grammy? Homer Simpson. E sabe quem tem o Tony? E sabe quem tem o prêmio? O Kramer. Não se lembra que o Kramer ganhou um Tony? Sabe quem verdade. Sabe quem tem o prêmio Sangue Novo do Sindicato dos Jornalistas do Paraná? Eu não tenho, nunca concorri. Quem que tem? Não tenho, não sei. Você tem, Paulo? Tá bom, né? Você, o Oswaldo Eustáquio e a Amanda Aldi. Ela foi indicada, com salvo exceção, ela foi indicada todos os anos que ela participou de Seinfeld e foi indicada por todos os anos que ela participou de VIP. Não, tá, eu já entendi que vocês gostam da série, eu não gostei, eu tentei ver 2 vezes, não gostei. Depois você vai levar um chazão só por falar isso. Montinho. Agora e ela ainda, além de tudo, ela foi a última atriz a participar do último grande filme do Woody Allen. Que é o Desconstruindo Harry. Exato. Nossa. Eu vou indicar... Não sei, eu já indiquei, não indiquei, né? Eu falei com vocês, mas eu não cheguei a indicar. O The Leftovers, eu indiquei. Indicou no podcast passado. Não, podcast passado indiquei a Aventura de Bilbo. Você já indicou antes, sim. Já indiquei. Então, agora é uma desindicação. Indica VIP. Eu vou fazer uma indicação bem específica, então. Vou fazer uma indicação, porque eu assisti. E eu lembrei como os Simpsons, como diz um amigo meu, os Simpsons, depois ali da 11ª, 12ª temporada, é tipo aquele amigo da infância que era bem teu amigo, você encontra na rua fumando crack. Os Simpsons é muito ruim atualmente, muito ruim, mas o outro dia eu assisti aquele episódio que o Bart vai para o acampamento Krusty, e daí o Krusty não aparece lá no acampamento e tal, é da 4ª temporada. Putz, como é bom aquilo, é assim, perfeito. Você pode falar de BoJack, de South Park, Família da Pesada, o que você quiser, qualquer desenho, no auge, nada se compara ao que foi o Simpsons, nada. É impossível, não tem nada que chegue ali. Você pode falar qualquer desenho, qualquer série, Simpsons foi perfeito. Era a época que era o Conan O'Brien, o roteirista, eram esses caras de primeira linha, caras que saíam de Yale, Harvard, e iam ser roteiristas dos Simpsons. Negócio assim, não tem uma piada fora, o timing, a inteligência das piadas, tudo é muito, muito bom. Os 15 primeiros anos ali, né? Até 2000. Não. Depois do 10ª temporada já faz assim. Ah, é? Bem ruimzinho. Já. Posso fazer a minha indicação? Sim, senhor. Fazer. A minha indicação, a gente estava numa onda de discussão política aqui no Quarentena. Voltaremos certamente à discussão política. E o episódio de hoje foi menos sobre política, né? Depois de algum tempo. Minha indicação vai ser uma série sobre política, sobre política americana, uma minissérie chamada Show Me a Hero, da HBO. Não está no HBO Max. Se procurar no HBO Max Brasil, você não acha, mas está na programação da HBO. Show Me a Hero é uma minissérie criada pelo David Simon, que é o mesmo cara do The Wire, o criador do The Wire, que conta a história de um prefeito e a Câmara de Vereadores de uma cidade nos arredores de Nova York, tendo que lidar com um problema
burocrático, basicamente, que é a construção de moradias para a população de baixa renda. É com o Oscar Isaac e com a Winona Ryder. Então, quem gosta de televisão sobre política, aquele típico produto HBO, texto muito bem escrito, assista Show Me a Hero. Bom, vou bem. completar aqui então. Falei, Jones. Não, muito bem. Eu até ia perguntar para vocês. Eu comecei a assistir o The Wire, ainda não peguei qual que é a agilidade do negócio. Tô meio Paulo nessa. Assim. Vai você e o Paulo agora ficar juntos aí. Pô, não. Breaking Bad eu levei. Breaking Bad eu fui até o 3º ou 4º episódio para. Mas depois pega. Então, não, é que eu pensei que, como muita gente fala que The Wire é a melhor série dos outros tempos, eu comecei a assistir, achei que já ia ser impactado no primeiro episódio, não foi. O Sopranos também. Pô, o Sopranos é difícil pra você embarcar, mas depois que você embarca. Discordo de vocês todos. Não te tocou, Jones? Sim, profundamente. Diferente do João de Deus. O João de Deus não conheço. A minha indicação é um filme desconhecido que acho que tá no MUBI. Eu tava guardando. O cara tá profundo, hein? Tá assinando o MUBI para ver filme. É cinéfilo. Cinéfilo K. Eu ia trazer pra gente fazer um programa sobre ele, fiquei guardando, mas eu falei, eu acho que talvez nem tenha mais clima pra gente fazer sobre filmes indie, assim. É um filme daquela produtora A24, que é o First Call. Ele é um Breaking Back Mountain atualizado, assim. Só que eu já estou fazendo isso daqui, é uma interpretação, tá? Já é uma interpretação. Mas é no faroeste americano, que é legal, porque ele mostra tem os exploradores ali, só que é uma galera suja, não é cowboy, é uma galera suja atravessando uma mata para tentar chegar em algum lugar onde eles acham que vai ter alguma coisa. Desdentado, sujo, né? Sem sapato. Só que uma coisa interessante que normalmente os filmes não mostram, que ele pega o ponto de vista de um personagem que eu nem sabia que acompanhava, que eles tinham um cozinheiro. Então tinha lá os caçadores, tinha os de arma e tinha um cozinheiro com eles, né? E esse cozinheiro assim, o cara... Falou Brokeback Mountain, cozinheiro, eu já pensei 500 mil piadas que eu não posso fazer aqui no programa. Segura. E o que acontece? Nessa jornada que eles vão até uma cidadezinha ali, ele conhece um asiático lá e eles formam uma dupla, né? Mas uma dupla que não tem nada assim direto. Uma né? dupla de dois. Uma dupla de dois que um é esperto e o outro é talentoso. Essa é a ideia. Meio filme dos anos 80 de dupla de tiras. É o Terence Philip, não, o Bud Spencer e qual que era o outro lá, Sabak? O Banana... Bud Spencer? Terence Hill, isso. Terence Hill, isso. E aí eles vão, e aí o que acontece? Num momento, ele faz um biscoito, e o cara adora o biscoito que o cara faz. Ele tá ali comendo o cookie do outro, e ele adora. E aí o cozinheiro fala, mas se tivesse leitinho, ficava melhor. Aí ele fala, sério? Eu acho que eu vi uma vaca. E aí o filme é sobre isso, porque é uma cidade que chega a primeira vaca. Isso não é uma metáfora, nada disso. Não. Aconteceu isso no filme. Óbvio o jeito que eu tô fazendo piadas aqui, mas a história é essa mesmo. Daí ele fala, pô, se tiver leite vai ser melhor. E aí eles descobrem que tem uma vaca vindo, que é do dono da cidade. E aí o filme é eles indo roubar na madrugada o leite para fazer o biscoito. E o biscoito fica maravilhoso, conquista a cidade inteira. Então o outro, que é o esperto, o asiático, vira o negociador e eles começam a ganhar dinheiro. Então, só que é óbvio que isso tudo vai ter uma consequência, né? Então, esse First Call é filme independente, filme difícil, da produtora queridinha do cinema, A24, mas é divertido, é bom. Eu gostei e é o novo Breakback Mountain. Ficou aí, Ed. Muito bem. Meio ambígua essa dica, mas ok, vamos lá. Aí. Não, filme bom, gente. Filme bom. Não, acredito uma desindicação. Acredito que seja bom. Acredito. Só deu uma carregada nas tintas para ficar engraçado. Pô, só para terminar aqui, Evandro, você assistiu aquele O Mercenário lá com o Jean-Claude Van Damme na Netflix?
Que é um filme Não. novo que saiu? Não, mas deve ser bom. Achei ruim, já vou falando, desindico. Mas depois, semana que vem, você fala. Daqui a 2 semanas, né? Na verdade. Tá certo. Ó, mas eu não quero ser um mercenário aqui, mas eu preciso pedir assinatura dos nossos ouvintes. Assinem a Gazeta do Povo, ajudem a gente, ajudem um jornal que combate aí o politicamente correto, uma voz dissonante, que defende a liberdade de expressão sem poréns, sem entretantos, sem datavenhas. E é fácil, entra lá no site da Gazeta, vai ter um botãozinho, assina a Gazeta do Povo, clicou, assinou, ajudou a gente, vai ajudar aqui o programa O Hora do Strike, que aparece aqui também no YouTube, tá no site, vai conseguir ler os Pozo textos do Show. Paulo, vai conseguir ler os textos do Paulo Pozonov, que estão cada vez melhores, enfim. Olha a cara do Paulo. A Cara, cara de quem sério? não me assine, né? Não, Não, eu sou um homem assine e sério. deixa o Paulo feliz. O Paulo vai vir aqui feliz, ele disse que vai gostar de VIP. Se a gente conseguir aí o quê? Umas 100 assinaturas? Cara, É isso aí, produção. 100 assinaturas até semana que vem. Começa agora. Faça o Oh, Paulo. não, e tem vai ver aquela 7 promoção. temporadas de VIP. E aquela promoçãozinha especial. Se você não é assinante, quer ser assinante, e ainda quer ganhar um e-book sobre as atrocidades do comunismo, pô, manda para mim o e-mail. Meu e-mail pessoal aqui da Gazeta, jonesr@gazetadopovo.com.br. Eu mando o link. Assinando por esse link, você já recebe no seu e-mail o e-book As Atrocidades do Comunismo que você não aprendeu na escola. É E aí isso? você se torna VIP. Torna nosso VIP aqui. Manda mensagem. E aí o Paulo não vai Conhece. mais gostar de você, mas você vai continuar sendo VIP. Não, porque eu nós só não vamos- gostei da série, gente, mas nossa senhora. Palavras têm consequência, Ok. Paulo. Antes que mais uma série acabe com as amizades deste programa, vamos Qual foi a outra? encerrar esta edição. Foi, Paulo? Qual foi a Vamos outra? encerrar nos dando as mãos e cantando. A Não, outra, fechou, gente. a Tchau. outra foi aquele outro filme lá. Obrigado a Ô, todos que Jones, ficaram. você tomou sopa de feijão? Ai, meu Deus do céu. Não, nem vou responder. Obrigado a quem ficou aqui com a gente durante essa hora e tanto. Obrigado ao Meu Jones e bigode é seu lindo. bigode. Obrigado, Essa Paulo. daqui é Obrigado, homenagem Osvaldo. à série da Narcos do Netflix. Plata ou Plomo. Obrigado a você que está conosco e até a próxima semana com mais um episódio do Quarentena Cult. Basta.